E aí, pessoal, bora decifrar juntos uma daquelas questões de concurso que dão um nó na cabeça? Hoje a gente vai mergulhar no inquérito civil lá na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, usando como base uma questão quentíssima da prova do MPE da Bahia. Mas antes da gente começar com tudo, só aquele recadinho de sempre, que é super rápido, mas ajuda a gente demais. Já clica aí no like e compartilha este material com a galera. De verdade, isso dá uma força enorme para o nosso trabalho continuar. Então se liga no nosso plano de voo de hoje. A gente começa com o desafio que caiu na prova, depois constrói aquela base sólida sobre o que é o inquérito civil, dá uma olhada nas regras do jogo e aí sim, a gente vai decifrar a resposta e a polêmica por trás dela. Para fechar, vamos ver o que rola quando o arquivamento não é aceito e, claro, tirar as lições mais importantes disso tudo. Beleza, sem enrolação, vamos direto ao que interessa. A gente vai olhar no detalhe a questão que a CESP-Sebrasp colocou na prova de 2023 para promotor de justiça lá no Ministério Público da Bahia. A pergunta era exatamente essa. Segundo a Lei nº 8.625/1993, que institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a revisão do inquérito civil cabe ao... E aí vinham as opções. A. Procurador-Geral de Justiça. B. Conselho Superior do Ministério Público, o CSMP. C. Colégio de Procuradores de Justiça. D. O juiz competente. Ou E. Corregedor-Geral. Certo. Para a gente entender a resposta e principalmente a pegadinha, precisamos dar um passo para trás. O que, afinal de contas, é um inquérito civil? Vamos construir essa base primeiro. De acordo com a Resolução 23 do CNMP, o inquérito civil é, basicamente, uma caixa de ferramentas investigativa exclusiva do Ministério Público. É ele que manda e desmanda, por isso é unilateral, e não é sempre obrigatório, por isso é facultativo. O grande objetivo? Juntar provas e informações para proteger direitos que são de todo mundo, sabe? Tipo meio ambiente, consumidor, patrimônio público, essas coisas. E atenção aqui, porque isso despenca em prova. O inquérito civil é uma ferramenta de preparação, mas ele não é um pré-requisito obrigatório para entrar com uma ação na justiça. Ou seja, se o promotor já tiver provas suficientes na mão, ele pode pular essa etapa e ir direto para o processo judicial. Guarde isso. Agora a gente entra num terreno que, olha, as bancas simplesmente amam. As regras do jogo, prazos, procedimentos, é o tipo de detalhe que pode fazer toda a diferença na hora da prova. A regra de ouro é a seguinte: o inquérito tem que acabar em 1 ano, ponto. Mas sempre tem um mais, né? Ele pode ser prorrogado por mais 1 ano. E depois disso, pode ter mais prorrogações quantas forem precisas. Só que aí, a decisão tem que ser muito, mas muito bem justificada e o Conselho Superior do MP tem que ser avisado. E tá aqui, a clássica casca de banana que os concursos adoram. Embora exista essa lei nacional, cada Ministério Público estadual pode ter suas próprias regras internas. Isso significa que um estado pode, por exemplo, definir um prazo menor ou limitar o número de prorrogações. É o famoso depende, que a gente precisa ter na ponta da língua. Chegamos. O clímax da nossa análise. O momento em que a gente coloca a lei de um lado e o gabarito oficial do outro e vê o que acontece. Prepara aí! Beleza, com tudo isso na mesa, vamos voltar para a pergunta que não quer calar. No final das contas, quem é o responsável por bater o martelo na revisão do arquivamento de um inquérito civil? E é aqui que a porca torce o rabo, pessoal. De um lado, o gabarito oficial da CESP diz que a resposta era a letra C, Colégio de Procuradores de Justiça. Só que do outro lado, a Lei Orgânica Nacional do MP, lá no artigo 30, é clara como a luz do dia. A competência é do Conselho Superior do Ministério Público. Essa divergência é o tipo de coisa que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Opa, só uma pausinha rápida aqui. Percebe como esse tipo de análise detalhada, que mostra o conflito entre a lei e o que a banca cobra, é super valiosa? Se isso está te ajudando a entender melhor, imagina o quanto não pode ajudar um amigo ou seu grupo de estudos. Compartilha lá rapidinho. Você ajuda todo mundo a se preparar melhor e ainda dá uma força gigantesca para o nosso canal. Beleza, de volta aos trilhos. Para a gente fechar o assunto com chave de ouro, falta responder uma pergunta. Tá, e se o arquivamento for rejeitado, qual é o próximo passo? A Resolução 23 do CNMP desenha o caminho para a gente. Se o órgão que revise o caso diz não pode arquivar, ele tem basicamente 2 opções. Primeira, ele pode mandar um inquérito de volta para o promotor fazer mais algumas investigações, o que a gente chama de converter o julgamento em diligência, ou, segunda opção, ele pode simplesmente passar o caso para outro promotor e mandar a investigação continuar.
E tem mais um detalhe técnico, o tal do desarquivamento. Pensa comigo, o caso foi arquivado, guardado na gaveta. Dá para reabrir? Dá. Mas as regras são bem rígidas. Só pode acontecer se aparecer uma prova nova, algo realmente relevante e dentro de um prazo curtíssimo de no máximo 6 meses depois do arquivamento. Passou disso, já era. Bom, estamos chegando ao final. Vamos amarrar tudo isso. Afinal, qual é a grande lição que a gente pode tirar dessa análise toda para a nossa preparação? O resumo da ópera é o seguinte: não adianta só saber a lei de cor. É fundamental entender como as bancas, especialmente a CESP, gostam de cobrar esses pontos, incluindo as polêmicas. Conhecer o texto seco da lei, como o artigo 30, é obrigação. O diferencial é dominar também os procedimentos que estão ao redor, como a rejeição e o desarquivamento. E, claro, ter um olho de águia para prazos e condições. É isso, pessoal. Fechamos essa análise detalhada. Queria agradecer demais a companhia e a atenção de todo mundo. E, por favor, antes de ir embora, não esquece, o seu like é o nosso principal incentivo. É fundamental para a gente continuar. E se quiser continuar estudando com a gente enquanto está no trânsito, na academia, onde for, é só procurar por Direito Cast lá no Spotify. Tem muito mais conteúdo em áudio por lá. Agora, se o seu negócio é vídeo, como este aqui, basta procurar por Direito Cast no YouTube ou até no TikTok, que você encontra a gente. E pra gente terminar, fica aquela pulga atrás da orelha pra gente pensar. Quando a lei diz uma coisa e o gabarito do concurso diz outra, como é que isso muda a forma como a gente tem que estudar para essas provas? Não é só sobre saber a matéria, é sobre saber jogar o jogo. Pensa nisso.